Ok, vamos então começar. Muito boa tarde a todos. Cabe-me a mim, em nome da ITSMF, dar as boas-vindas a mais uma sessão de It's Time to Talk About. Esta, como sabem, dedicada ao tema blockchain. E eu queria apenas, nesta mensagem, incluir dois pontos. Um primeiro ponto, obviamente, tem a ver com as boas-vindas e os agradecimentos. As boas-vindas, para além de as fazer a todos os presentes, tenho também que o fazer relativamente a todos os que estão a visualizar esta sessão remotamente, e pedindo desculpa pelo atraso no setup destas condições. As boas-vindas, os agradecimentos, em primeiro lugar, ao painel de debate aqui presente, que aceitou o convite para estar aqui hoje connosco. Também aos coordenadores de mais esta sessão de It's Time to Talk About, o José Carlos Martins, que irá fazer a coordenação deste debate, ou a moderação, melhor dizendo, e que também fará, e por isso eu não apresentei um a um os membros do painel, porque ele fará essa apresentação. O Joaquim Morgado, que deve andar por aí, eu não estou a ver agora, está ali também como coordenador ou co-coordenador com o José Carlos Martins desta sessão de It's Time to Talk About. Também não poderia deixar de agradecer ao ISPTE por nos ceder este auditório, e em particular agradecer à professora Luísa Domingos, que eu não sei se está presente, não, creio que não, pelo todo o apoio que nos tem prestado, apoio logístico para a realização destas sessões. Em segundo lugar, e é o último desta mensagem introdutória, eu tenho que aproveitar a ocasião para referir o papel da ITSMF Portugal enquanto organismo de normalização setorial para as tecnologias de informação e comunicação, por delegação do IPQ, e no âmbito desse papel, a ITSMF tem a obrigação e o dever de apoiar as diferentes comissões técnicas, e há uma que faz todo sentido referir aqui, que é a CT 208, que se dedica ao tema blockchain e DLT, DLT significando Distributed Ledger Technology, e que tem tudo a ver com a sessão que hoje estamos aqui a fazer, e que eu aqui tenho que fazer uma apresentação já, peço desculpa a todos os outros, mas tenho que falar do Francisco Ceruia, que faz parte, ou é membro desta comissão técnica, em que o presidente é o José Carlos Costa, que também está aqui presente, fechou assim, mas se calhar é melhor pôr-se em pé para toda a gente ver quem é, para quem não o conheça. Porquê é que eu estou a fazer esta introdução? Porque esta comissão técnica tem todo o prazer, eu estou agora a falar em nome do José António Costa, mas tem todo o prazer em poder acolher outros participantes, e se alguma das pessoas que está a ouvir esta sessão estiver interessada em participar na Comissão Técnica 208, bastará comunicar esse desejo ao Secretariado da ITSMF, que será, obviamente, esse pedido encaminhado com todo o prazer. Não me vou alongar mais, vou passar a palavra ao José Carlos Martins, que fará a moderação deste debate, e espero que seja do agrado de todos. E mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença e por estarem em mais uma iniciativa do Estado de Portugal. Quero agradecer em especial aos nossos convidados por estarem hoje aqui connosco, por terem a disponibilidade para ao fim de uma tarde de quinta-feira estarem connosco, poderem partilhar connosco as experiências e conhecimento nesta área. Eu vou passar para apresentar os nossos convidados, começando da esquerda para a direita, João Mota Lopes, que é Lead Account Manager na Oracle, integrou no passado o Conselho Diretivo do Instituto de Informática, onde assumiu importantes responsabilidades no processo de transformação digital da Segurança Social. Tem uma vasta experiência na direção e liderança de vários projetos
no âmbito da administração pública, nomeadamente as obras públicas, transportes e comunicações, presença de Conselho de Ministros, o MIC, e também em algumas entidades privadas como a Unitelecom, Hewlett Packard, e também prestou na articulação de competências específicas na área TIC, na área comercial e de marketing. É mestrando em Gestão Pública e licenciado em Engenharia de Produção Industrial pela Faculdade da Universidade Nova de Lisboa. Depois temos o Francisco Ceruia, Management Consulting da Everis, consultor de tecnologia e de negócios, conta com mais de 7 anos de experiência em projetos diversificados e em diferentes setores de atividade, interessado em novas tecnologias disruptivas. Conta com a participação em projetos nacionais de transformação e acompanhamento de projetos internacionais, ambos com recurso à tecnologia blockchain. Depois temos Fred Antunes, que é o presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, nasceu em Lisboa, Portugal, é um dos primeiros early adopters da Bitcoin no país, entusiasta e investigador da criptoeconomia desde o tempo dos cypherpunks. No final de 2009 começou a estudar o impacto da tecnologia blockchain na sociedade humana e tem uma visão de uma sociedade técnico-financeira que aborda regularmente o tema na área política, educativa, comercial, cultural e cotidiana. Atualmente é presidente da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas e colabora em múltiplos projetos como assessor. Fred Antunes é também um active miner, trader e investidor. Por fim, temos Miguel Mendonça, que já é repetente nos nossos eventos, é consultor da Ernst Young para a área de segurança e que se cruzou com o blockchain pela primeira vez no mestrado que realizou na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi aí que estudou a forma como a tecnologia de dinheiro digital funcionava, nomeadamente as suas características de segurança e privacidade. Nesta altura, cada Bitcoin valia menos de $100, não é o que vale hoje, e voltou a encontrar-se com o blockchain já em contexto profissional, e foi nesse momento que se percebeu do caráter disruptivo e inovador associado a esta tecnologia. Desde aí tem acompanhado de perto a evolução e a especulação do mercado de criptomoedas e se tem deixado absorver e cativar por esta revolução tecnológica. Bem, desde que Satoshi Nakamoto apresentou os primeiros estudos sobre o Linkchain baseados como suporte à criptomoeda Bitcoin, nunca mais deixou de ouvir falar na tecnologia blockchain. Não apenas pela sua ligação às criptomoedas e ao seu valor, mas também alguns setores da sociedade económica, nomeadamente a banca e os seguros, perceberam primeiramente que poderiam ter ali uma ameaça, mas também poderiam ter ali uma oportunidade e colocaram nas suas agendas a utilização da tecnologia blockchain para potenciar os seus negócios e a sua relação com os clientes. Hoje em dia, isto não é exclusivo apenas da banca, nem dos seguros, nem das criptomoedas. Hoje em dia, diversos setores da sociedade civil olham para a tecnologia blockchain como uma oportunidade de catapultar os seus negócios, de melhorar os seus negócios, de garantir a fiabilidade, a transparência e a confiabilidade das suas transações e, de assim, garantir a integridade e segurança do seu negócio. De facto, a tecnologia blockchain vai alterar o paradigma da internet. Antigamente, recentemente tínhamos a internet virada para a informação e para a partilha, neste momento temos a internet virada para o valor e para a troca. Ou seja, é a força da transparência e da integridade proporcionada pelo blockchain que fará, quiçá, um dia mais tarde, acabar, quem sabe, com a corrupção ou também promover e alterar as relações globais de bens, serviços e até de contratos. Esta tecnologia vai entrar nas nossas vidas de forma tranquila e transparente, sem que nós, enquanto cidadãos, venhamos a perceber que estamos a utilizar a blockchain. Da mesma forma que não sabemos o que é que os nossos bancos utilizam por trás, nós iremos utilizar a blockchain muitas vezes sem o saber. De facto, há quem compare o blockchain quase numa comparação estranha com o TCP e a internet. Todos utilizamos a internet, mas poucos sabem que o protocolo que está por baixo da internet é o TCP. No blockchain será um pouco idêntico. Teremos uma tecnologia que suporte transações e relações comerciais e relações entre cidadãos que nós não conhecemos e que será o blockchain e que poderá proporcionar esse desenvolvimento da sociedade digital. Nuno, começo por si. Estamos a falar de uma tecnologia completamente revolucionária e que vai, de facto, revolucionar as relações dos cidadãos, das empresas e do Estado, nomeadamente no que diz respeito a transações. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite novamente. Sim, eu acho que esta tecnologia é realmente disruptiva.
e vai entrar nas nossas vidas, quer queiramos, quer não. Não é por acaso que as empresas estão a olhar para a tecnologia e nós que estamos no mundo profissional, fala-se em blockchain e toda a gente quer ouvir falar mais e toda a gente quer saber o que é que os outros andam a fazer e toda a gente está a fazer muita coisa e no final se calhar não se está a fazer nada. Mas estamos a caminhar no sentido de fazer muita coisa e que esta tecnologia vai revolucionar vários setores. Vai-nos revolucionar a nível pessoal, porque a forma como nós utilizamos o dinheiro hoje em dia vai ser completamente diferente, ou já está a começar a ser completamente diferente. A forma tradicional de lidarmos com o dinheiro, de confiarmos num banco, está a mudar ou vai mudar completamente. Para alguns de nós já começa a alterar-se e nós podemos ser o nosso próprio banco. Este protocolo da blockchain que assenta, por exemplo, sobre o Bitcoin, inevitavelmente temos que falar do Bitcoin, que é a primeira moeda digital e é o primeiro caso de uso de sucesso da blockchain. E, portanto, a blockchain como o protocolo base desta cryptocurrency, ou de várias cryptocurrencies, é um protocolo que nos faz ter a capacidade de sermos o nosso próprio banco. Não precisamos do intermediário para ter valor, para podermos guardar o valor que temos na nossa posse. Ou seja, a nível pessoal isto vai alterar-nos significativamente, porque não vamos precisar de um third party, de uma entidade como um banco para guardar dinheiro, valor. Depois, a nível das empresas, já se começam a observar várias oportunidades, tanto como business to consumer, vamos poder criar economias com base numa cryptocurrency, por exemplo. Vamos ter casos de uso de business de B2B, ou seja, empresas vão prestar serviços de blockchain a outras empresas. Agora, no início, começa-se a ver, como ainda não existe muito negócio à volta da blockchain, começam-se a ver empresas que estão a criar, por exemplo, vaults, ou seja, um cofre de digital assets. É um caso de uso que se está a começar a observar. Ou seja, esta economia à volta da blockchain vai-nos alterar, penso eu, a nível pessoal, mas também a nível profissional. E na UI, que é a realidade que eu vejo, os resultados e o negócio que já começa a crescer muito então na blockchain. Fred, como alguém que já está neste processo, que está envolvido nessas questões da criptografia, do blockchain, já desde muito cedo, há pouco falava que anteriormente à própria publicação dos estudos do Nakamoto já se fazia trabalhos e estudos relativamente à tecnologia blockchain. Como é que vê esta tecnologia, a integração desta tecnologia na sociedade portuguesa? Por outro lado, como representante de uma associação que foi criada recentemente 6 meses, que aposta na representação da sociedade civil, nomeadamente no que diz respeito às criptomoedas ao blockchain, como é que vê esta nova tecnologia e de forma é que isto entrará na vida das pessoas? Boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença, obrigado também à organização pelo convite. Eu tenho aqui a necessidade, na introdução deste debate, de fazer aqui um pequeno ponto prévio e que, geralmente, nestas conferências é importante fazer, porque nunca conhecemos o público que temos. Portanto, se calhar dentro da sala temos pessoas numa área mais técnica que compreenderão isto mais facilmente e depois temos pessoas numa área menos técnica que terão mais dificuldade. E neste ponto prévio é muito simples e objetivo aquilo que eu queria definir. Naturalmente haverão pessoas que podem não concordar, mas é desta forma que eu vejo a estrutura da nossa existência. Nós temos um primeiro campo material, onde estamos todos aqui, temos um campo intermédio, chamado cyberespaço, e depois temos uma dimensão metafísica, que será mais difícil de explicar numa conferência com este tema. E é preciso perceber o porquê de Satoshi Nakamoto, ou até antes do debate que houve, desde 2003, 2004, 2005, até o protocolo ser publicado, porque é que Satoshi Nakamoto desenha um protocolo de dinheiro digital encriptado, descentralizado e imutável. Porquê? Porque nós vínhamos de um conjunto de anos, de décadas, onde o sistema financeiro, onde a economia falhou para com as pessoas. E, portanto, houve um conjunto de grupos sociais a ficarem muito ricos e houve um conjunto de pessoas na sociedade a ficarem muito pobres. E no cyberespaço,
onde isto efetivamente tem a sua origem, a liberdade de expressão e o debate livre, sem nenhum tipo de manipulação e manobra política ou comunicacional, as pessoas falam de uma forma objetiva, direta e transparente. E, portanto, os problemas falam-se muitas vezes de uma forma que até tende a ser um pouco fundamentalista ou anárquica. Não é um posicionamento que eu pessoalmente tenho, eu assumo, mas muitas vezes em determinados fóruns de discussão, esse tema foi tratado dessa forma. E, portanto, ao dia de hoje, quando nós falamos numa criptoeconomia ou de dinheiro digital, é muito importante percebermos o porquê da necessidade dele existir. Porque a forma como os mercados financeiros evoluíram, tiraram-nos a propriedade daquilo que, na verdade, nós temos como riqueza, que é o nosso dinheiro. Quando nós temos um protocolo, como o protocolo da Bitcoin, que eu confesso que ainda tenho alguma dificuldade em separar a Bitcoin da blockchain, porque, para mim, desde o princípio, durante muitos anos só falámos em Bitcoin, e depois é que nos últimos 3, 4 anos, se calhar, é que se começou a falar em separar as coisas uma da outra. Mas se vocês me perguntarem, ao dia de hoje, eu continuo a ver a blockchain como uma finalidade imediata para uma solução de propriedade do nosso dinheiro sem ser necessário nenhum middleman. Isto é, eu não tenho necessidade de que a propriedade do meu dinheiro tenha que ser confinada a alguém para o guardar. Agora vocês perguntam o porquê, para também terminar a minha intervenção. No passado, nós tínhamos a necessidade de existir uma figura, um cofre, um tesouro, que guardava as nossas moedas físicas. Porque se nós as guardássemos em casa, debaixo do colchão, corríamos o risco de alguém entrar na nossa casa, levar o dinheiro e nós ficarmos sem nada. O cyberespaço dá uma alternativa tecnológica onde o dinheiro pode estar na minha carteira de forma absolutamente inviolável e, portanto, o conceito ancestral de nós guardarmos o dinheiro em casa, que durante uma série de anos nos foi colocado mentalmente que era um risco, não deixe o dinheiro em casa, guarde o dinheiro no cofre. Não vou utilizar o termo banco, porque o banco tem uma série de outras finalidades, mas primitivamente era para guardar o nosso dinheiro. Nós, ao dia de hoje, através do protocolo da Bitcoin ou através do protocolo daquilo que a blockchain oferece, seja nas mais variadas formas de criptomoedas ou tokens, já falaremos um pouco mais à frente, a verdade é que o dinheiro passa a ser efetivamente nosso. E ao longo desta revolução tecnológica que nós tivemos nos últimos 40 anos, praticamente tudo na sociedade mudou, menos a forma como o nosso dinheiro era tratado. E, portanto, os aviões mudaram, os computadores evoluíram, os telemóveis estão diferentes, a forma como nós interagimos com o Serviço Nacional de Saúde, o próprio cartão de cidadão, a forma como nós fazemos compras, todo o e-commerce, etc, 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 etc. Mas a forma como o dinheiro continua a ser tratado, continua a ser sempre a mesma, desde o tempo do Império Romano. Portanto, ao dia de hoje, em termos de primeira proposta, e objetivamente falando, o princípio é criar uma forma de nós termos o nosso dinheiro, fundamentalmente para comércio eletrónico, porque há uma parte de transações financeiras que será sempre necessário existir uma alternativa, mas acima de tudo, para quem vive bem no cyberespaço e interage com ele 24 horas por dia, nós tínhamos de facto a necessidade de ter uma moeda que fosse nossa para facilitar transferências, para facilitar pagamentos, para facilitar uma série de operações que no cyberespaço são absolutamente naturais e regulares. E por isso mesmo a necessidade de isto ter sido criado. Sobre a associação, nós arrancámos com a associação o ano passado, a Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, a APBC, ao qual também aproveito a todos para visitarem o site em blockchainportugal.pt e se quiserem constituir associados devem aproveitar. É uma associação 100% elétrica, 100% com princípios descentralizados, onde o consenso é absolutamente imperativo na operação de toda a associação e espero, ao dia de hoje, em 2009, quando eu minei as minhas primeiras bitcoins, eu nunca pensei que hoje estaria aqui no ISCTE ou em qualquer outra universidade a tratarmos deste tema, por isto se tornar tão impactante e tão importante como é hoje em dia. Mas sinto-me muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer parte disso e
isto era sempre disponível também para poder colaborar, neste caso com este fórum It's Time to Talk, que é um prazer poder estar aqui hoje. Bem, Francisco Torreira, como alguém que representa uma empresa, neste caso a Éticas, num grupo de trabalho focado na normalização relativamente ao blockchain aos DLTs, como é que vê esta tecnologia, de forma que como é que esta tecnologia de alguma forma pode ajudar a sociedade civil, as empresas, e como é que vê a adaptação desta tecnologia e a sua relação com o cidadão? Obrigado. Boa tarde, também. Obrigado pelo convite. Eu vou ser, se calhar, o mais chato dos 4 oradores. Vamos. Já falámos que não sou o único que não trabalha, que não transaciona, que não tem uma carteira de tokens, de bitcoins, criptomoedas. A minha relação tem mais de interesse inicialmente e agora de trabalho. Conheço a realidade das moedas, percebo perfeitamente que é emocionante a transação, conseguir ver-nos ao segundo, as criptos funcionam ao segundo e 24 horas por dia, por 7 dias da semana, não é como os outros mercados que fecham. Mas não transaciono tokens, criptomoedas. Partilho que a blockchain, pelas suas características de imutabilidade, a criptografia, os ledger, digital ledger ou distributed ledger, todas são tecnologias que não são recentes, que já existiam, mas que juntas vão permitir ou que vão escalar uma nova capacidade de transacionar ativos digitais. Podem ser ativos digitais que neste momento são tokens, que é o que se transaciona, que são as moedas, mas que vão permitir trocar ou transacionar na internet, pelas redes, pelos canais da internet, pelo HTTP, ou seja, não é o HTML, daí compararem a blockchain ao surgimento da internet, vão permitir transacionar ativos digitais. Podem ser esses ativos digitais, são inicialmente moedas, mas poderíamos estar a falar no futuro de títulos de propriedade, sejam de casas, de carro, ou seja, já indo para a questão mais nacional, tudo o que sejam questões que possam ser digitais, podem ser transacionadas e com segurança. Com maior rapidez e confiança. Apesar de nas redes, e passando pela blockchain, pela Bitcoin, que é uma rede em que os nós, quem está no mine, quem está a fazer a validação do consenso da rede, não se conhecem, as pessoas não se conhecem, ou seja, enquanto num banco é uma rede em que eu conheço a entidade bancária, apesar da desconfiança que há no setor bancário, eu sei com quem estou a transacionar e a validar a informação. Na rede Bitcoin ninguém se conhece, é uma rede distribuída, mas que não estamos a confiar numa pessoa, mas sim na ciência matemática. Daqui sim, então, a longevidade que pode a blockchain nos levar, nos transportar, é confiar 100% nos computadores, não estamos a confiar em pessoas. E isto é um bocadinho do princípio que eu estou agora a levar com o trabalho que tem tido com a blockchain, mais ao nível do trabalho, no dia a dia. Também, outra pergunta que era ao nível da CT. A CT tem aqui um mercado que todos também têm, então há vários grupos de trabalho, ou seja, também passando aqui um bocadinho de informação. Dos vários grupos de trabalho que temos, são abordados vários temas, ou seja, desde a segurança e a privacidade, a identidade, a questão dos smart contracts, governance, a interoperabilidade da rede, ou seja, estamos aqui a esmiuçar casos de uso. Ainda está numa fase embrionária, ou seja, ainda a CT do trabalho está a tentar criar a normalização e a standardização das blockchain. E também é um passo importante normalizar uma tecnologia que muita gente, ou há muitos grupos que estão cada um a virar-se para o seu lado, ou seja,
Cada um acha que é mais fácil, que eu faço smart contract, se eu faço um smart contract mais rápido, mais leve, a minha rede tem mais ou menos capacidade. Então é preciso, é importante conseguir standardizar e criar um standard em que no futuro se consiga até ligar várias redes de blockchain, ou seja, mas para isso é preciso primeiro standardizar e normalizar. Eu faço parte do grupo de trabalho de smart contract, inicialmente, também faço agora parte de um subgrupo de estudo sobre supply chain, em que estamos a analisar a ISO 28000 sobre que normaliza os sistemas de informação de supply chain, e estamos a tentar encontrar pontos de relação para colocar a blockchain. E dentro destes grupos de trabalho são grupos internacionais, desde a Austrália, Europa, Coreia do Sul, as Américas, ou seja, falamos semanalmente com pessoas de todo o mundo. Tem sido um trabalho muito interessante, de descoberta, de investigação, mas que ainda falta bastante tempo a sair alguma norma, não sei se é uma data, mas 2020 poderá sair o primeiro enquadramento, o primeiro standard, mas sem compromisso ainda de estar acontecer. Bom, começaste só por fazer a introdução e dizer que estás de várias técnicas, portanto não ias entrar por aí. Mas tens muita experiência no que diz respeito à inovação da IT, nomeadamente no que diz respeito à administração pública e ao Estado. E nesse sentido perguntava, tu lideraste vários projetos na administração pública, de tecnologia de informação e inovação. Como é que vês a possibilidade do blockchain vir a revolucionar as relações do Estado com o cidadão e poder, de alguma forma, também capacitar o cidadão de alguma autonomia relativamente ao Estado, no que diz respeito a transações e serviços que lhes são prestados? Muito bem. Já fiz essa introdução e, portanto, eu tenho dois pontos prévios também para apresentar. O primeiro é que, efetivamente, estou aqui, como disseste bem, não quem ser uma multinacional, trabalhar neste momento numa multinacional, mas um pouco pela minha experiência no passado, assim, em algumas vidas que tenho na administração pública, de certa forma, espero que traduza algum valor aqui para todos vós, tendo em conta que eu disse logo ao início, ainda lá estou presente da associação, vai vão estar dois peritos, carga d'água que vão convidar aqui, pronto. Todas para ser o chato, não é? E vou ser o contraponto, ou contraditório daquilo que se calhar vocês vão dizer aqui, e espero que não levem a mal. Mas efetivamente, e desde que foi feito o convite há 2 ou 3 semanas atrás, que deixou de ser um tema, para mim, de uma buzzword de algo que eu, enfim, vivia, porque a própria Oracle tem também no seu portfólio de produtos, enfim, ferramentas de gestão, blockchain, etc., e vai introduzir no mercado brevemente. Não estou a fazer comunicar à companhia, estou só a dar uma realidade. Coisas que têm a ver com blockchain, se quiserem saber mais, está alguma colega que pode responder. Mas porque efetivamente acho que há aqui muito trabalho ainda a fazer. Enfim, estás na CT 208, estás lá fora, possivelmente também na sessão de estudos, o António que está lá fora, enfim, a dar o seu contributo também para a normalização, a ISO. A verdade é que há aqui um conjunto de grandes desafios que eu penso que é importante se calhar aqui abordar, e portanto eu, não tu, mas eu, o chato de serviço, porque se por um lado parece ser tudo muito bonito, por outro lado há aqui muitos, e para quem já passou a administração pública, e a administração pública, enfim, também tem coisas giras, mas se calhar 80% é fazer coisas chatas, não é? Pessoas que se calhar que são mais de âmbito tecnológico, ou também mais dinâmico, e se calhar com quase todos que estão nesta sala. Portanto, às vezes é preocupar-nos também com toda aquela burocracia. E burocracia significa legislação, significa regulamento, significa a definição de um smart contract, significa tudo aquilo que se calhar vai ter que ser pensado. Nem que seja porque a legislação é feita por advogados, e se um smart contract é algo inviolável, então não são precisos advogados. Mas alguma coisa vai ter que acontecer, ou alguma coisa vai ter que ser diferente, porque se o contrato é violável, então há aqui um contrato de versão 2, quer dizer, portanto, há aqui um conjunto de desafios muito grande, ainda bem que falaste do smart contract, porque efetivamente, do ponto de vista da regulação, do ponto de vista da legislação, há algo muito a fazer. Vi há bocado, até trouxe aqui o destaque do dia de hoje, porque quando entrei aqui no Ministério, deixei piada,
a Comissão Europeia, a União Europeia vai dar um empurrão na inteligência artificial e vai investir 20 mil milhões de euros, enfim, em inteligência artificial e tecnologias, nomeadamente na saúde. 300 milhões em blockchain. É importante que isso aconteça, porque, efetivamente, se a União Europeia, se o Estado português, a nível, e ouvi dizer, o próximo Simplex vai ter qualquer coisa nesta área, portanto, de que, efetivamente, o Governo possa, e os Governos, os Estados-membros e a própria União Europeia tenham interesse em começar a apostar um pouco mais nisto, porque falava de saúde. Há uma coisa que eu sei, nomeadamente a nível da saúde. Não sei se vocês têm a mesma noção do que eu tenho, mas os nossos Estados, hoje em dia, na saúde, e não dizer que é saúde pública ou privada, não sei se estão assim tão protegidos como nós pensamos que estão. E se calhar não estão na saúde e não estão em lado nenhum. Portanto, se temos efetivamente a vontade de ter alguma privacidade a nível dos nossos Estados, se há algo que tem que ser feito e poderá ser ou não tecnologias DLT que possam vir a dar-nos alguma confiabilidade no sistema, alguma capacidade de efetivamente de os mantermos ou não um pouco mais seguros. Mas, ao mesmo tempo, o Regulamento Europeu também diz que tem que haver direito ao esquecimento, também diz que, enfim, que há aqui um conjunto de outras premissas que têm que existir, mas essas premissas vão contra a transparência daquilo que é a definição de base de blockchain. Portanto, isto para introduzir o segundo desafio, portanto, o primeiro da legislação, da documentação, o segundo, efetivamente, dos regulamentos de privacidade de dados, etc. Bem sei que hoje em dia começa-se a falar de blockchains privadas, enfim, de haver aqui alguma outra capacidade de, enfim, os dados não serem assim tão transparentes, mas vocês falaram certamente sobre isso, não sei se eu vou falar sobre isto. Agora, daquilo que é a administração pública, portanto, o que se desafia a adoção. Para que isso aconteça, é preciso que a União Europeia efetivamente consiga e quer investir, e é preciso que os políticos, nomeadamente portugueses, os gestores públicos, tenham uma maior ambição, ou tenham uma maior curiosidade. Sem curiosidade, eles não chegam lá. Temos algumas poucas exceções daquilo que eu estou, ou que eu conheço, a nível da Casa de Moeda, do IMT, que estão a trabalhar, penso que é mais ou menos público, ou pelo menos vocês são espíritos que são conhecedores desta área, daquilo que é Digital Driving License, ou Driving License, é um exemplo, pode ser muito interessante, enfim, da desautorização da carta de condução, a nível da União Europeia e a nível de outros players, enfim, daquilo que possa acontecer aqui em Portugal. Falámos há bocado um pouco da saúde, enfim, em todas as organizações, eu costumo dizer onde haja dados, onde houver dados, onde houver transações, onde houver um ativo, é possível ser introduzido, pelo menos no campo teórico, tecnologias DLT, não é? Portanto, a partir daí, eu penso que a usabilidade, os casos práticos aparecem per si. Agora, é preciso fazer um trabalho, nomeadamente, para esclarecer os mais céticos e fazê-los com que, efetivamente, possam adotar outras formas de trabalhar, de desenvolver aplicações, de pôr em prática conceitos que, efetivamente, e dou só um exemplo para terminar, enfim, um exemplo que poderia ser extremamente interessante no caso da segurança social. Vocês têm uma noção, a atribuição de subsídios hoje em dia normalmente é feito diretamente entre o Estado e a pessoa. No entanto, já há alguns exemplos de haver uma terceira entidade pelo meio que atribui de forma indireta o subsídio, o RSI, o que é que seja, por acaso neste caso o RSI, a terceiros. Mas, enfim, hoje em dia falamos de associações privadas, falamos de IPSS, e também todos sabemos o que é que também, enfim, por vezes pode ou não ter acontecido numa ou noutra associação, numa ou noutra IPSS. E, portanto, se calhar aqui mais um exemplo onde, possivelmente, nos daria mais transparência à atribuição dos benefícios públicos, subsídios, do que é que seja, se utilizássemos, se calhar, ou as tecnologias que utilizaríamos, ou que utilizamos hoje em dia, se calhar fossem diferentes e tivesse uma maior capacidade de haver transparência e rastreabilidade de onde vai para onde vai o dinheiro. Enfim, para agora. Muito bem. Deixaste aí vários desafios que eu acho que podem ser agarrados perfeitamente. Já agora deixa-me
Só pego aqui num setor podem. público. Eu penso que na Estónia, já no setor público, no setor da saúde, o sistema de saúde deles já está assente em blockchain. Não sei se totalmente, mas eles começaram a investigar já há algum tempo. Nos Estados Unidos também há alguns exemplos, enfim, seguradoras, hospitais, prestadores de saúde, etc. Há uma série de exemplos que até conta que casos de uso. Exato. Só são casos de uso que estão a montar, ou seja, em todos os setores, todas as grandes multinacionais, todos os países, o próprio Dubai diz que quer pôr toda a infraestrutura pública em blockchain, transacionada em blockchain, temos o próprio a Malta, a União Europeia também quer colocar alguns serviços públicos em blockchain, há muitos exemplos de muitos Estados a pensarem, eu ainda numa primeira fase, a pensarem, é bom que pensem, é bom que criem e montem casos de uso para utilizarem e perceberem realmente como é que a blockchain vai funcionar, ou seja, como é que pode transformar o atual sistema como funciona. Ou seja, muitas vezes utilizamos os termos de desmaterialização, das economias digitais, mas não percebemos o que é que isso significa. Falamos da blockchain a transformar o setor público, mas o que é que realmente estamos a transformar? Ou seja, isso é que é preciso interiorizar e perceber. Blockchain não é eu crio uma blockchain e faço tudo. Blockchain não faz tudo. Eu tenho o meu sistema no ERP, na minha empresa, no CRM, e vou substituir por um blockchain. A blockchain não vai substituir nada. Do meu ponto de vista, e agora, espero perguntar aqui também uma imagem. Eu acredito mais que o blockchain é mais um parceiro tecnológico para as empresas, para os negócios das empresas, onde eles, os governos, empresas, sim, entidades, quem quer, e é um enabler de transacionar um registro que antes, se calhar, ia da empresa para fora, ou dentro da empresa, mas que era preciso canais de segurança, túneis, uma arquitetura muito mais complexa, e a blockchain, de alguma forma, consegue agilizar. Eu não estou a falar de blockchains públicas ou privadas, ou seja, depois aqui está aqui a fazer alguma mistura, e não querendo misturar, mas a blockchain não é tudo, ou seja, não está para todos os buracos, não vai fazer tudo. Como o meu colega de painel está a referir bem, uma das coisas que nós, ao dia de hoje, ouvimos, parece que a blockchain serve para resolver todos os problemas da sociedade, mas não serve. Atenção. E nestas conferências, nestas ações, eu acho que há uma componente didática muito importante deixar presente, e a mim preocupa-me conseguir garantir que todos aqui hoje, pelo menos, saem a perceber porque é que nós estamos aqui, os 5 sentados, a dizer que a blockchain vai ser aplicada ao Serviço Nacional de Saúde, vai ser aplicada à Segurança Social, vai ser aplicada a uma série de coisas. Quais são as vantagens? E é importante dizer isto. Imagina uma base de dados, que a blockchain não é mais que uma base de dados. Uma base de dados, ponto, onde os dados são guardados. Mas tem uma característica diferente das bases de dados até ao paradigma blockchain. É que uma base de dados normal, nós conseguimos ter um administrador de sistema que entra no sistema e edita, e apaga, e adiciona conforme quer. Não vamos partir do princípio que todos os homens são corruptos, mas temos que aceitar que alguns são. E num sistema permissível, automaticamente nós conseguimos entrar na base de dados e mudá-la. Quando nós utilizamos blockchain, esta realidade deixa de ser possível. E, portanto, nós passamos a ter uma base de dados que, em circunstância alguma, é violável, é editável. E pegando também no mote do meu outro colega, ao dia de hoje, na minha opinião pessoal, infelizmente o RGPD foi trazido à discussão no pior dos timings possíveis para a blockchain. E se calhar quem está por dentro disto vai certamente concordar comigo. E porquê? Porque a lei foi desenhada numa altura que a blockchain não estava a entrar em mainstream, e por outro lado, a lei é publicada e não foi feita nenhuma atualização para a realidade da blockchain. Aquilo que em termos europeus vai ter que ser pesado de um lado e do outro da balança é até que ponto é que nós dizemos assim, há uma parte da nossa privacidade que vai passar para as máquinas e elas vão geri-la,
e nós perdemos poder, mas por outro lado ganhamos combate à corrupção e transparência. E este dilema moral e ético é que vai ter que acontecer, na minha perspectiva, o RGPD vai ter que ser efetivamente alterado para a blockchain coexistir. Isto porquê? Na minha opinião, substituir uma blockchain pública, imutável, por um sistema qualquer ele que seja, em que existe um grupo de administradores que, se juntarem todos, conseguem um consenso para alterar os blocos, perdemos o princípio fundamental que é ser imutável. Portanto, eu não tenho nada contra bases de dados em blockchain privadas, nem nada que se assemelhe, mas eu fui educado que o princípio social e ético que a blockchain traz mais-valia à sociedade é nós termos uma ferramenta tecnológica que até ao dia de hoje a humanidade nunca teve para combater aquilo que o homem é péssimo, que é no ceder à corrupção. E por isso mesmo, naquilo que ao longo da história nós falhámos múltiplas vezes, a blockchain apresenta uma solução para dizer, eles falharam, deixem as máquinas fazer. E portanto, este dilema ético será aquilo que em termos europeus vai ter que ser muito bem esclarecido e a União Europeia, efetivamente, mas terão que outras pessoas mais conhecedoras desse tema até do que eu, por trabalhar com isso diretamente, esse é um dos temas principais em debate, porque foi uma lei ser publicada há 2 anos atrás, que efetivamente não se falava na questão da blockchain nem nesta imutabilidade. Portanto, o homem aceitar passar poder para as máquinas e nós deixarmos que uma parte estrutural da nossa sociedade seja governada por máquinas, é um tema muito interessante que nós poderíamos estar aqui o resto da tarde efetivamente a debater. Mas ao mesmo tempo é aliciante e altamente motivador nós podermos ao dia de hoje fazer parte disto e os nossos filhos, quando este dilema já se resolver, poderem depois desfrutar daquilo que nós hoje aqui, com o nosso pensamento, com o nosso debate, com as nossas palavras, podemos ajudar a fazer evoluir. Portanto, esta questão é efetivamente muito importante, na minha perspectiva, claro. Mas atenção, a imutabilidade nunca se deve perder. Se perder a imutabilidade, deixamos de ter blockchain. Passamos a ter outra coisa qualquer. Passamos a ter uma base de dados. E nisso nós temos a Oracle, temos a IBM, temos uma série de grandes empresas que fornecem grandes bases de dados. Bem, de facto, as questões do RGPD, nomeadamente do artigo 25... Eu sabia que sabias que eu tinha de trazer alguma polémica. Claro, sim, não, mas ainda bem que fizeste, porque eu por acaso também tinha aqui... Mas a dinâmica nestes debates é saudável. Eu acho que é muito saudável, porque algumas questões que vocês têm depois desse lado, que se calhar até quererão fazer essas perguntas, nós se as conseguimos antecipar, aceleramos um bocadinho até o flow da própria conferência, e portanto acho que faz todo sentido este debate tornar-se assim. De facto, o RGPD, em algumas situações, poderá colidir com a fundação blockchain. Eu não sei se nomeadamente, eu não sei se há em algumas situações, eu acho que em quase todas as situações. Em especial, no não esquecimento. O right to be forgotten em blockchain é exatamente o contrário. Agora, atenção. Mas espera aí, mas independentemente disso, também a própria tecnologia pode evoluir, ou quem está a evoluir, para criarmos, agora estou a fazer o papel de ter os blockchain privadas, onde efetivamente o que é o identificador de imutabilidade de um lado para o outro, e portanto, todos os nós não precisamos saber exatamente o que é que mudou em cada um dos nós, ou no anterior, o que é que seja. Não é? Não, eu acho que o caminho. Estou a fazer o teu papel. Acho que o caminho tem a ver com isto. A informação, quando está embutida dentro da blockchain, ela é privada, ela está encriptada. E aquilo que tem a ver é com a interpretação da lei e do próprio texto, porque o texto não fala em delete, o texto fala em erase. E quando nós falamos tecnologicamente, um delete pode ser apenas e só apagar um fecheiro de um disco rígido, mas que ele efetivamente lá está. Um erase é um formato C2 pontos, em MS-DOS antigo. Portanto, é para limpar mesmo totalmente. E quando nós falamos em delete, o delete seria mais fácil fazê-lo com a blockchain do que o próprio erase. Porque se nós partimos deste princípio seguinte, a informação, os meus dados privados estarem encriptados numa base de dados, que sem a public key eu não consigo aceder a eles, isto da minha privacidade está salvaguardado? No right to be forgotten, não. O right to be forgotten é o direito que eu tenho de entrar no sistema e apagar 100% dos meus dados. E, portanto, a lei acho que terá aqui de ser um bocadinho flexível no futuro, dizer assim, a minha informação, desde que
o data processor me garanta que efetivamente os meus dados estão encriptados e não existe forma de os desencriptar e aceder a eles, Só tem acesso a eles. à partida o sistema fica garantido. Pronto, mas atenção, depois para 2022, 2023, 2024, a computação quântica pode conseguir desencriptar isso tudo. E portanto voltamos a ter outro problema outra vez. Portanto, atenção. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Relativamente ao Parlamento e relativamente também aos dados que existem nas bases de dados espalhadas em alguns por todo lado. Hoje em dia, este direito ao esquecimento também não é bem assim, porque em alguma estamos a falar de administração pública. Isso é para a segurança social, talvez aquilo que eu possa conhecer melhor e possa dar a minha experiência. Tu não consegues, do ponto de vista legal sequer, mesmo com o juiz a dizer temos que apagar o dado da existência de uma criança que foi dada para adoção a outra família e, portanto, é como se aparecesse um novo ser, geração espontânea, e todo o passado daquela criança apague-se, que é o que o juiz normalmente chega lá, 2 parágrafos e apague-se. Do ponto de vista prático, daquilo que é um sistema, um corpo vivo, tantas aplicações, assim, todas a funcionarem em simultâneo, enfim, da segurança social, tu não consegues chegar lá e apagar a criancinha, porque ela na prática fica lá sempre. Depois podes utilizar um mascaramento, podes utilizar um labeling, podes utilizar outras tecnologias, outras coisas por cima, e tentar esconder o máximo possível. Mas não utilizar o máximo, porque efetivamente, um IF ou um NIF é uma pessoa que já recebeu um apoio social, já fez não sei o quê, portanto, não dá, fica sempre. Portanto, isto, enfim, quem diz na segurança social, diz se calhar na autoridade tributária, se for uma pessoa que teve que mudar de identidade, que foi testemunha de um caso, enfim, não sei, como se calhar noutras entidades ficam lá sempre. Portanto, o próprio GDPR, o RGPD, e também tem aqui alguns desafios. Vamos tentar implementar. Muito grande. Só para complementar, sobre o ponto de vista do registro civil, isso nunca é pagado. Deve ter passado pela justiça. Não, essa informação nunca é pagada. Porque há sempre uma necessidade de validação, acho que não seja no futuro, imagina... Mas isso a nível da justiça ou a nível de... A nível da justiça, a nível do registro civil. Eu tive lá há sempre uma necessidade de justiça vai pagar. Certo. Mas isso é uma questão uma questão de identidade civil. A pessoa, mesmo alterando o nome e alterando a entidade e mudando o nome dos pais, tudo o que acontece quando a pessoa é dada para a adoção, tem a ser dada para a adoção, ele continua a sua ficha inicial e é validada, por exemplo, no caso de casamento. Isto para evitar que a pessoa não dê muito, vive muito, acabe por casar com o irmão ou ter aqui esta situação. Esse registro, ou com o irmão, ou com a mãe, hoje em dia não se sabe. Portanto, sob o ponto de vista do civil, esta questão do direito ao esquecimento não se põe. E continua a não existir, mesmo no Regulamento Geral de Proteção de Dados, há um conjunto de bases de dados, um conjunto de sistemas que são autónomos e têm regras próprias. Portanto, direito, simplesmente chegar lá, e mesmo a pessoa não tem direito de chegar lá e dizer quem é que eu fui antes do. Portanto, está isto em termos de sistemas centrais do Estado, mas em termos de empresas privadas, não. Serviço. Os serviços centrais do Estado faz todo sentido, não é? Agora, em termos de empresas privadas, não. Aí a pessoa tem direito de... Não sei que a empresa privada seja obrigada legalmente a manter um registro. Exatamente. Para efeitos. Havendo exceções, naturalmente. Ou com o FI solicita, ou assim. Exatamente. Só um ponto que estavas a falar sobre isto, estavas a falar sobre o blockchain. O blockchain não tem que ter dados pessoais. Concordo. O blockchain pode ser perfeitamente compatível com o RGPD tal como está, Concordo. desde que não tenha lá dentro o identificador pessoal. Portanto, pode ter um sistema à parte, uma chave que passa pela relação com uma chave que está dentro do contrato de blockchain, consequentemente, o blockchain continua feliz da vida, não há nada. Se amanhã eu chegar lá ao pé da entidade bancária, seja o que for, e disser, quer que me esqueçam, vão ao registro, podem efetivamente alterar, dizem assim, José Manel antes tinha a chave 123, a chave 123 continua a existir, apagam, fazem um máximo qualquer, vão me tornar anónimo,
E o blockchain continua, tem um registro da transação, que aliás é o que as empresas hoje de retalho para, se formos dizer assim, apagam um lado do data warehouse para deixar de fazer, seja o que for, os meus dados, não obrigado, eu gosto de poder fazer perfis mais ricos, elimino os teus dados pessoais, mas continuo com o registro de uma entidade, de um ser que fez compras, que quando comprou o guia de chocolate também comprou o guia. Será isso que irá acontecer? Concordo 100% contigo, até porque nos princípios fundamentais da blockchain, a humanização da blockchain é que depois gera um conflito em última instância com o RGPD. Porque se falarmos em coisas que não têm que processar dados privados das pessoas, mas apenas e só tokens ou ativos mobiliários em última instância, sem ninguém associado na sua propriedade, automaticamente não nos gera nenhum problema. Agora, também temos que ter noção do seguinte, é que depois vamos ao outro extremo. Isto é, se num lado nós estamos no extremo da remoção dos nossos dados e da nossa privacidade, depois também temos políticas de KYC, Know Your Customer, que nos obrigam, efetivamente, para hoje em dia até arrancar um ICO, numa primeira fase era simples, é arrancar uma carteira, transferes as moedas e as moedas estão na tua conta. Hoje em dia, dou o exemplo, por exemplo, da U-Trust, que é uma empresa portuguesa, onde o Michel Coinover foi altamente complicado, porque o procedimento no Your Customer que eles tinham que fazer incluía, em última instância, validação telefónica. E, portanto, a Suíça, em Crypto Valley, onde está a sede da U-Trust, obrigou a que, para o Initial Coinover funcionar, eles tinham que fazer validações das pessoas por telefone. Isso era para uma cryptocurrency. Portanto, nem aqui estávamos na aplicação. As aplicações disso convém, acho que vocês estão a explicar isso completamente bem, que o blockchain é uma coisa por si só. Por si só, sim. Mas neste caso, o KYC fica numa off-chain fora da blockchain, e a blockchain faz a governança, e os dados privados ficam com o servidor à parte, vamos dizer assim. Sim. E um dos valores, desculpa, Francisco, para falar sobre as pessoas não serem conhecidas na blockchain. Uma das coisas interessantes daquilo é o tratamento igual. Portanto, eu existo ali, portanto, supostamente um crédito seria aprovado a mim de uma forma igual ou não pior do que seria aprovado ao Joe Brown. Portanto, isso é uma das vantagens que ali se introduz. Portanto, elimina-se ou reduz, potencialmente, os aspectos das cunhas e procedimentos. Sem dúvida. É uma vantagem brutal. É lógico que terá que haver um algoritmo de cálculo para que essa análise possa ser feita, naturalmente. Mas aqui deixa-me só dizer o seguinte, não querendo, enfim... Tu falaste uma palavra, quando nós damos conferência em inglês, torna-se mais difícil, mas fico feliz até por aqui podemos falar em língua portuguesa, porque a língua portuguesa é excepcionalmente rica para poder fazer estas definições. Quando nós falamos em anonimato e quando nós falamos em privacidade, muitas das vezes temos a ideia que são a mesma coisa. Erradamente, não são. E porquê que não são? Porque o anonimato é algo que está diretamente relacionado com as máquinas, não com as pessoas. A privacidade está diretamente relacionada com as pessoas e não com as máquinas. Isto é, se eu não aqui estivesse sentado e estivesse a falar em voz off e ninguém apresentasse o meu nome, apresentasse um nickname, inerentemente ao vosso cérebro a minha credibilidade seria quase zero. Porque era um anónimo que estava aqui a falar, porque é que ele não deu a cara numa conferência. Mas se eu disser que eu tenho direito à minha privacidade e só quer dizer o meu nome e não quer dizer onde eu moro, toda a gente dentro da plateia concordará. Por outro lado, se eu tiver aqui um computador e quiser dizer que ele se chama António Alberto e este computador vive na casa não sei onde, ninguém se preocupa com isso. Porque toda a gente aceita que o computador não precise de privacidade e possa ser perfeitamente anónimo. E quando nós falamos nesta questão das moedas anónimas, na minha interpretação do white paper de Satoshi Nakamoto, é preciso nós às vezes termos cuidado com as palavras, pelo menos interpretando o texto. Satoshi Nakamoto criou o protocolo de moedas anónimas e não, aliás, e pegando o tema até da própria rastreabilidade, a ideia é que nós consigamos saber quantas e como moedas existem, mas não saibamos quem é o seu proprietário. Em circunstância nenhuma,
Satoshi Nakamoto define que a privacidade das pessoas não está eximiamente reservada para elas. Não sei se fui claro na explicação e nesta distinção de privacidade e anonimato, mas em última instância, privacidade, seres humanos, anonimato, máquinas. O contrário, eu tenho dificuldade em aceitá-las e a lidar com elas, com o inverso. Muito bem. Na coragem foi ali que o Pé realmente, como dizia ali o Joaquim, é interessante e eu ter as mesmas possibilidades de poder em crédito como tem o Verár ou outro tipo qualquer. No entanto, no mundo das finanças, há aqui uma questão que muitas vezes salta na utilização de blockchain, que tem a ver com a regulamentação e com o papel dos reguladores, que é muito falado, nomeadamente nas relações ponto a ponto, qual é que é o papel do regulador e como é que o regulador pode intervir e pode estar presente nas transações blockchain. Porquê? Porque, possivelmente, se pensarmos numa plataforma onde está o blockchain, se calhar casos sistémicos como tivemos agora recentemente em Portugal, com os bancos, se calhar não teriam acontecido, porque o regulador portanto, estaria a par disso tudo, tendo em conta a questão da integridade dos dados e da corruptibilidade dos dados, da informação. Qual é que é o papel dos reguladores, nomeadamente no mundo das finanças, relativamente à utilização da tecnologia blockchain e das relações entre... Eu acho que, em primeiro caso, isso deve acontecer, que é os reguladores conhecerem a tecnologia blockchain como uma mudança de paradigma em relação ao sistema atual bancário. Também, recentemente, há um banco, o Santander, esta semana, anunciou que já usa um protocolo de blockchain, na rede privada, para gerir ou transacionar entre entidades do próprio banco transações. Ou seja, se eu for um cliente do CAI, do Santander, e quiser transacionar para o Brasil, Santander Brasil, moeda, ou seja, se eu quiser dólares para o real brasileiro, consigo fazer essa transação, se for dentro da mesma entidade bancária, que só funciona dentro do Santander, eu consigo fazer essa transação praticamente na hora, ou no minuto. O que acontecia anteriormente, se calhar deveria há 4, 5 dias, com custos elevadíssimos de transação. Eu já cheguei à parte da... A própria Netflix tem soluções desse género, nomeadamente entre os Estados Unidos e o Japão. Por exemplo, e estão a começar a surgir casos. A Santander, eu creio que foi o primeiro a tornar público este modelo. E o que é que eles estão a tentar, neste caso não a Santander, mas a Ripple, que é uma grande rede de blockchain. Eu só estou então a tentar mostrar que, ou criar um modelo semelhante ao que existe da rede SWIFT. Ou seja, a rede SWIFT é a rede que, neste momento, que tem cerca de 20 ou mais anos, 30 anos, que controla ou gera todas as transações entre bancos nacionais, bancos para bancos internacionais, em todo o mundo. E é um protocolo antigo, que está subjacente, uma tecnologia base, que já não faz sentido, eu não conheço a tecnologia, mas que é um protocolo que assenta em várias entidades que vão autorizando ou validando as transações. E o que a Ripple faz é conseguir, entre entidades, entre dois bancos, com um middleman, que são os miners da rede, que não tem o modelo de miner da Bitcoin, que é um modelo diferente, mas conseguem fazer a validação de uma forma muito rápida, quase instantânea, em comparação com a rede SWIFT. Onde é que aqui entra o regulador? O regulador não, é uma entidade que, então, para transferências, como acontece na União Europeia, já há algum valor, tem que fazer a validação, tem que haver todo o settlement toda a transferência. Uma transferência tem um custo elevado pelos diversos intervenientes e por todos os middlemen que existem no caminho. Ou seja, o que a rede blockchain consegue é validar por todos estes intervenientes que há na rede, validar as transações, porque consegue validar que o cliente A tem direito àqueles 100 euros que quer transferir para o cliente B e que o cliente B tem direito a receber.
E isto pelo próprio protocolo das redes blockchain. Conseguem fazer esta validação que anteriormente tinham que ser várias entidades a conseguirem validar que aquela entidade, o primeiro cliente, tinha direito a esse valor. Os reguladores estão resistentes pela falta pela principal característica, que é a informação que vai encriptada na rede, ou seja, não conseguem validar quem é que são os agentes que vão a transferir. E aqui acredito que seja a principal resistência à adoção das redes blockchain. Eu podia ser resolvido. As pessoas têm que identificar as suas wallets no futuro. Eu não vejo... Pois, essa é uma das questões também que se levanta, que é as trocas comerciais. Imaginemos que estamos a falar de trocas comerciais baseadas em blockchain. E eu estou a fazer uma troca comercial sem saber para um país que está sancionado. Não posso fazer. Onde é que eu consigo... Lá está. Mais uma vez, volto àquele princípio. Uma coisa é nós falarmos num mundo com fronteiras e barreiras e estados soberanos, outra coisa é falar no cyberespaço. Porque o cyberespaço, isso não existe. Portanto, o cyberespaço é todo ele livre e funcional. E aqui a neutralidade da internet deve ser um princípio absolutamente fundamental a não se perder. Agora, eu não gostava de estar na posição do regulador. A posição do regulador é a pior de todas as posições. Porque se eu estivesse na posição do regulador, eu dizia assim, se eu regular e encontrar uma forma de pôr isto legal, eu estou a aceitar e a dar publicidade. Portanto, vai crescer. Se eu não regular e ignorar, eles crescem por si só, vai crescer. Se eu proibir, eles não vão crescer, mas isto depois gera-se uma série de outros problemas sociais dentro da própria internet, que a onda de contestação, muito provavelmente, dentro do cyberespaço, que não existe nenhuma maneira de manipular, automaticamente seria ainda mais complicado. Portanto, a posição do regulador é, por si só, muito difícil. A posição do banco é mais difícil ainda, porque o negócio do banco, de comissão por uma transação, automaticamente é transferida pelo voluntário que contribuiu para a validação dessa transação, basicamente o minerador, ou, se calhar, eu não sei se toda a gente está a par de como é que funciona o Masternode aqui, mas nós podemos não ser mineradores ativos, podemos ter só um Masternode a funcionar em casa, na rede NIO não se chama Masternode, chama-se Bookkeeper, mas basicamente são nodos de consenso, onde nós salvaguardamos uma série de moedas para que esse servidor funcione, garantimos um uptime de 24 horas sobre 7 e ao mesmo tempo sem falhas de hardware e continuamos a receber um pagamento pela rede. Portanto, quando nós nos ligamos à rede das várias formas possíveis, em vez de ser o banco a ficar com as comissões todas, as comissões são distribuídas por todos os voluntários. Portanto, é lógico que o paradigma, o modelo de negócio muda e se eu estivesse na posição do banco também não gostaria de estar. Mas, volto a salvaguardar muitas vezes aquilo que gosto de dizer. A função do banco tem uma função de serviço público que nunca se pode perder. E, portanto, os bancos vão ser sempre necessários. Agora, se os bancos podem continuar a faturar milhares de milhões de euros, que depois desaparecem, depois que é o governo português que vai ter que os pagar, isso não vai poder continuar a acontecer. Acho que é um pouco unânime. Mas num ambiente global de blockchain, estes milhões de euros que o governo português está a pagar, se não aconteceriam. Porque o regulador atuaria e perceberia atempadamente o que é que estava a passar na língua portuguesa. O regulador não tem hipótese de ir fora do país, não é? Exatamente, o problema é qual é o regulador que regula o cyberespaço. Não é? Porque, reparem, o governo chinês, por exemplo, uma situação que está acontecendo neste momento, 80% do poder de mineração da Bitcoin é chinês. E, portanto, muitas vezes nós falamos, são 4 ou 5 entidades, exatamente. Ali concentrado. Por isso a Bitcoin não é uma moeda que eu pessoalmente morro de amor, porque eu concordo com a descentralização, a mineração deve ser distribuída pelo planeta inteiro e 80% da mineração da China, acho que o princípio não está correto. Mas, posso dizer que ao dia de hoje, nós temos um dos principais mining camps chineses, de uma das principais mining pools da China, a viajar pela Europa e a viajar pelos Estados Unidos e pelo Canadá, à procura de apoio institucional de um país para tirar o mining camp dessa mining pool para solo europeu ou solo americano. E vocês perguntam, então o consumo de energia como é que se resolve? O poder financeiro deles é de tal maneira grande que eles estão disponíveis para investir em parques solares com múltiplos hectares para poderem produzir energia verde e limpa sem qualquer problema.
Vocês perguntam porque é que não conseguimos injetar na nossa economia 2.000 ou 3.000 milhões de euros para criar parques eólicos no interior do país que precisava tanto de ser dinamizado. Porque nós, quando produzimos energia elétrica através de um painel solar ou de um parque solar, temos que vender essa energia elétrica à EDP e depois a EDP vende-nos a nós novamente. Temos o problema. Não, ia dizer que tem a ver com a regulamentação. A China teve um período em que baniu as ICOs e a própria utilização de moedas. Deixa-me interromper. Se calhar era bom explicar à plateia o que é uma Initial Coin Offering. Ok. Pronto. Porque eu não sei se toda a gente aqui está familiarizada com o termo. Se entende o que é uma Initial Coin Offering. Só fazer a comparação com uma Initial Public Offering é quando uma empresa se propõe a ir ao mercado e disponibiliza ações para investidores. E estas IPOs, chamam-se as IPOs, tipicamente não são abertas ao mercado geral. Há um grupo de investidores que vai investir na empresa e vão ficar com as ações da empresa. E depois essa empresa vai ao mercado e aí começam-se a trocar as ações da empresa. E uma ICO é uma Initial Coin Offering, fazendo a comparação a uma empresa ou um grupo de pessoas, hoje em dia, pensam em fazer uma moeda que tem um propósito X, lembra-se de emitir 1 milhão de moedas e vai ao mercado, e a diferença entre uma IPO e uma ICO é que na ICO não é preciso ser um investidor qualificado, ou pelo menos antes não era, agora já começam a aparecer moedas que assim o exigem para algumas partes do mundo, mas basicamente é isso. Vou criar uma moeda, a ITSMF Coin, vou disponibilizá-la ao mercado e cada um de vocês iria poder comprar uma porcentagem dessas moedas. Pronto. E recentemente, há uns meses, não sei se isso ainda se encontra assim, mas na China eles baniram as ICOs. Assim, como falando de banir as ICOs, pode ser banir no limite a utilização de moedas digitais. E eu penso que o banir a utilização de uma moeda digital é o pior caminho que o regulador pode fazer. Porque também pensando um bocadinho na perspectiva dos downloads ilegais, se vocês forem pesquisar um bocadinho a Netflix, quando foi disponibilizada, que era 9 euros a 10 euros a subscrição, muitas pessoas preferiram utilizar a Netflix do que continuar a fazer downloads ilegais. Ou seja, um regulador deve escolher sempre a liberalização, ou seja, não deve regular ao ponto de banir, deve permitir utilizar, mas permitir e deixar confortável, não só os reguladores, mas também quem usa. E eu acho que se for assim, as pessoas vão escolher, pelo menos a maioria das pessoas vão escolher utilizar da forma legal. E os que utilizam de forma ilegal vão continuar a utilizar de forma ilegal. Ou seja, não é por banir que os maus, quem está a fazer uma utilização ilegal, por exemplo, do Bitcoin, vai deixar de a fazer. Portanto, eu penso que os reguladores devem escolher sempre a opção de deixar todos confortáveis, não só o regulador, as pessoas que o utilizam. E também não é porque deixar de haver Bitcoin que não é de deixar de haver fraude financeira. Atenção ao crime financeiro. O que aconteceu até agora? O que aconteceu até agora, e, portanto, às vezes também é um tema que se fala um pouco. Portanto, o crime financeiro, seja qual for o sistema que existe à face da Terra, quem o tiver que fazer, o fará. Encontrará sempre uma solução. Está no próprio princípio fundamental humano. Não podemos debater agora, mas a minha área específica de investigação no próximo evento é uma perspectiva muito filosófica, mas é efetivamente assim. Bem, Francisco, falámos no início do nosso... Antes de começarmos, estávamos a conversar acerca dos contratos inteligentes, dos smart contracts, ou se são contratos ou não são contratos, ou se a tradução está mal feita, mas de facto são os contratos que automaticamente se processam mediante regras, mediante automatismos, sem lugar a ter interpretações. Que contratos são estes e como é que isto funciona? O que é o smart contract? Exato. O que é o smart contract? Eu acho que a principal definição de smart contract não é um smart contract, é um pedaço de código com uma lógica subjacente. Ou seja, um
smart contract é um pedaço de código que se mete dentro da rede blockchain, uma rede blockchain específica, a principal rede que é a Ethereum, é mais fácil de explicar. E esta rede eu posso escrever algo dentro desse smart contract, que, por exemplo, um Hello World. Ou seja, no dia 1 de janeiro, se alguém transacionar ou tiver esta moeda, vai receber uma notificação. Isto é um smart contract. É escrever algo dentro da rede com lógica subjacente. Ou seja, em vez de só transacionar uma moeda na rede da Bitcoin, eu escrevo algo na rede e quem transacionar cá dentro vai ter alguma interação se chegar àquela condição. Ou seja, eu posso lá chegar e dizer se acontecer isto ou se esta pessoa receber isto, então acontece algo a seguir. Ou seja, posso passar já aqui um tema que é, por exemplo, seguros. Eu compro uma viagem no voo. E eu, ao comprar o voo, tenho um seguro subjacente que é o seguro de atraso. Então, se eu estiver à espera no aeroporto mais de 2 horas, se acontecer mais de 2 horas de atraso, então eu recebo algo em troca. Ou seja, isto é um smart contract. Lá está. É um automatismo. Algo fica escrito na rede, está imutável, ninguém o vai mexer, e se acontecer aquela condição, então há uma recompensa. Poderá ser este exemplo para lá, muitos outros exemplos. Então, ativam o evento. O smart contract é o tema mais interessante deste pacto todo. Mesmo. E por 2 motivos muito interessantes. Nós estamos aqui numa universidade e eu aproveito também para dizer o seguinte: uma das profissões do futuro, e em todas as conferências que tenho estado e que depois acabo de conversar com as pessoas, estamos todos mais ou menos unanimemente de acordo. Uma das profissões do futuro é ser programador de smart contract. Porque o advogado, que é aquele que legisla, no fundo, e que redige o smart contract, vai precisar depois de um coder que passe para o sistema informático em código, Python, C#, C++, enfim, as linguagens de programação possíveis, vai ter que passar o texto do papel para a codificação. Portanto, profissão do futuro. Espetacular. Segunda questão, quando o smart contract é executado, como o Francisco disse, e concordo 100%, é um automatismo, mas esse automatismo pode ter problemas. E os 2 problemas fundamentais são: imaginem que o coder falha. E o smart contract, em algum momento no processamento da sua estrutura de dados, falha, crash, pode acontecer. A segunda questão prende-se: imaginem que em vez de ser um erro humano, o coder é subornado e é corrompido. E o smart contract falha por corrupção. Pode haver um problema. E depois existe uma série de smart contracts, um tema que muitas vezes as pessoas não falam, mas se chama kill function, que é deitar o smart contract abaixo em segundos. Quem resolve? Então, um dos temas mais interessantes, e no painel jurídico é muito interessante explorar essa perspectiva, que é a arbitragem. Ou seja, quando o smart contract falha, quem vai ser o regulador, quem vai ser o advogado, quem vai ser o tribunal que vai inferir diretamente na resolução do conflito entre as 2 partes, ou as 3, ou as 4, ou as 5 partes que fizerem parte integrante do smart contract. Não é a minha área específica, o João está ali e é o nosso colega na associação na área jurídica, e a área de investigação dele é exatamente essa, o João Vieira dos Santos. Se quiser, agradecemos. E eu gostava de dar a palavra, porque a área de investigação dele é de facto esta. Mas as initial pen options, mas posso falar um pouco de smart contracts, que pronto, de facto de serem contratos ou não, parece-me inevitável que é um contrato, já que os contratos têm várias formas, em termos de formas, isto é, se eu entrar num táxi, estou a celebrar um contrato. Se eu tiver em termos mais atuais, se eu estiver a fazer um pedido de um Uber, estou a celebrar um contrato. E os smart contracts falam-se desde há muito tempo. As vending machines são smart contracts, por exemplo. São automáticas e, portanto, já é um contrato feito de forma automática. Em relação aos problemas, realmente há esses problemas. Há os problemas também de termos cláusulas que não são nulas, que a nossa sociedade não pode aceitar, a nossa ordem jurídica não pode aceitar. Isto é, posso pegar em um exemplo
dos extremos, como terem cláusulas a falar de pedofilia ou cláusulas que vão completamente, portanto, deste tipo, que vão completamente contra a nossa sociedade em geral, que estipulam juros de 30%, por exemplo, que estão contra os valores fundamentais da nossa sociedade e, portanto, para haver esse apagamento, haver essa correção dessas cláusulas, darem realmente um problema em termos de codificação e de responsabilização do advogado ou do coder que participarem no smart contract. Realmente, pode haver uma empresa que faça os tais smart contracts e essa será a empresa responsabilizada pelo que poderá provocar alguma anomalia do smart contract, mas poderá haver aqui um direito de regresso por parte da empresa por parte de quem fez o contrato e aí realmente pode haver aí um problema entre coders e advogados nesta ótica. Em relação aos smart contracts em geral, há bastantes questões. Eu acho que a principal é esta, de tentar corrigir um smart contract, como é que será possível, e toda a base automática também vai ser um problema para o crescimento do smart contracts, que em princípio haverá uma facilidade na utilização de substituição dos contratos de adesão, daqueles contratos já pré-feitos, e aí será uma fácil substituição por smart contracts, mas os contratos com uma negociação mais longa, aí haverá, claro, uma dificuldade e ainda haverá muitos anos até que se consigam fazer aqui uma verdadeira substituição. Já agora, só para adicionar uma coisa que eu não sei se ficou clara. Aqui a criticidade no smart contract é que quando ele é desenvolvido, terminado e posto na blockchain, ele não pode ser alterado. Ou seja, é imutável. O smart contract, se tiver uma condição e se tiver um bug, depois esse bug não pode haver, o programador não pode ir corrigir esse bug. E isto é um bocado uma mudança relativamente à abordagem tradicional. Um programador de um site web tem um bug, entra no back-end, no back-office, resolve o bug, nova release. Se houver um bug no smart contract, acontece o que aconteceu, um exemplo do que aconteceu há uns meses na Parity, que é uma das wallets mais conhecidas e que tem mais adesões, por assim dizer, teve um bug e este bug representou não sei quantos milhões, 50 e tal milhões ou 400 milhões. A Rede Ethereum teve o ano passado exatamente um problema semelhante. Posso pôr uma questão, por favor? Se for smart contract, não seria previsível que um smart contract fosse obrigatoriamente ter que ser feito à base daquilo que hoje em dia chamamos de open source, que toda a gente contribui para o código? Só que aí levanta-se outro problema, que é haver de alguma forma algum código que esteja escondido, mascarado, ou que não tenha sido revisto. Aqui a normalização é importante, mas a validação do smart contract também é tão ou mais importante. Ou seja, um smart contract para ser desenvolvido e para ser colocado na blockchain deveria seguir uma estrutura normalizada, devia ser validado formalmente por uma empresa certificada para o fazer e quem o coloca lá devia assumir essa responsabilidade, porque realmente é uma responsabilidade enorme. Eu estava a ouvir, por acaso, no outro dia, no YouTube, um youtuber muito conhecido a dizer, que é o Ivan Tech, a dizer que um smart contract é quase como construir uma casa. Se a fundação estiver mal construída, aquilo vai ruir, não vai correr bem. Portanto, é essa a criticidade de desenvolvimento do smart contract, vai ser mais ou menos crítico consoante o que o smart contract faz. A responsabilidade do coder e da equipa de desenvolvimento é abissal. Esta é que é a verdade. Mas, se for possível, por exemplo, na questão de uma lei, nesta suposta possibilidade de assumir parte dos gastos que não tinha que fazer ou não, ser ajustada e não poder ser alterada, as leis também são imutáveis. Hoje compreende-se na primeira lei que possa ser. A lei muda. A lei muda. Sim. Correto. Exato. Na blockchain não muda. Não, mas a lei também não muda.
Acontece Não, que não, há uma revisão, faz uma revisão à lei, mas é uma lei nova. Mas posso fazer uma revisão ao smart contract e fazer um novo smart contract, só que em vez de apontar para o primeiro, apontar para o Mas quem é que interrompe, ou seja, esse smart contract? É o tribunal, é o juiz, Só uma coisa. O problema não é o que nós sabemos que vai acontecer. O problema é acontecer alguma coisa no smart contract que nós não estávamos à espera. Porque, obviamente, os smart contracts evoluem. Se eu quiser ter uma alteração ao smart contract, publicito, coloco um novo smart contract e digo aos meus clientes ou utilizadores: este é o novo smart contract. Outra coisa é eu ter o smart contract e dizer: este é o meu smart contract. De repente, o utilizador acontece um bug e fica sem as moedas. Ou acontece uma programação qualquer que mete em causa. Exatamente. Vou perguntar, quem é que tem capacidade de interromper ou seja, detecta-se que o smart contract tem um bug ou tem uma falha, como é que se interrompe, como é que se separa o processo e como é que alguém que de alguma forma é enganado, entre aspas, é ressarcido dos prejuízos do... É difícil. Perdeu. Tem que fazer aqueles que subscreveram o papel comercial. Aqui é um bocado a mesma situação, exatamente. É a situação, pronto, eu não queria dizer, mas depois tu disseste, e essa é que é a realidade. Há situações da sociedade que nós chegamos a um beco sem saída, em que há uma perda. Agora a responsabilidade da entidade. Há a responsabilidade da entidade. Mas aqui no caso do BES foi porque o BES faliu, não é? Se a entidade também falir, também vai ser complicado. Não é? Portanto, o Estado vai devolver o dinheiro. Eu quero dizer isso. A responsabilidade é da entidade, não é de É Estado. possível imputar responsabilidade à entidade. Não é? É possível imputar responsabilidade à entidade. Num processo judicial normal, como num físico. Será a parte principal do contrato. Devido ao smart contract. Eu acho que, deixa-me só dizer o seguinte, um dos exemplos bons disto, da falha total do sistema, não falamos de um smart contract, falamos de múltiplos smart contracts agregados dentro do exchange, foi em 2014 a falência do Mt. Gox. Porque em 2014, eu lembro, quando o Mt. Gox vai abaixo, toda a gente ficou sem nada. Sem nada. Eu tinha muito pouco guardado no Mt. Gox e também fiquei sem nada. Depois, mais tarde no Kraken, lá conseguimos fazer um claim para ir buscar uma ínfima parte daquilo que lá estava. Mas quem tinha grandes quantidades dentro do Mt. Gox simplesmente desapareceu. Portanto, aí sim, vamos ao tema da regulação. Eu defendo que tem que haver regulação. Se deve ser uma regulação castradora, não. Mas tem que haver, de facto, um sistema de proteção ao cliente. Isso aí não há a mínima hipótese. Tem a ver com a identificação. Não espaço que no fundo não tem lá ainda. Tem a ver com a identificação, em vez do KIC ser exclusivamente para o customer, o KIC tem que ser, em primeiro lugar, feito à empresa que produz o serviço. Eu dou-vos um exemplo. Ao dia de hoje, quem se registrar, quem registrar uma conta no Binance ou no ITBTC, o KIC é praticamente nulo. Isto é, vocês conseguem entrar no maior exchange do mundo, que é o Binance, faz 3,5 milhões de dia, full profit, lucro. E a verdade é que é-vos pedido um e-mail, uma password e para arrastarem uma peça de um puzzle até um sítio para ver se vocês conseguem passar uma espécie de captcha code. Pronto, se vocês tiverem a perícia de passar o puzzle para o sítio certo, passaram, já podem estar no sistema. Portanto, nesse sentido, de facto, os exchangers têm que ser o primeiro ponto de mudança em todo o sistema, porque o sistema foi mal construído na base. Essa é que é a verdade. Foi construído no princípio anónimo, mas não é para pessoas. Devia ser exclusivamente para as máquinas. Não mais do que isso. E ao dia de hoje, aí sim é que eu vejo um dos grandes caminhos para os bancos. Vão ser os bancos, pelas licenças e pelo facto de já ter uma estrutura social perfeitamente adotada e aceite, os bancos, quando se converterem em exchanges, vai ser a próxima alternativa de negócio para eles. Não tenho qualquer dúvida. Confias no banco ou não confias no banco? Ou confio no banco ou não confio no banco. Pronto, mas pelo menos tem uma questão. É que na criptoeconomia, também é importante dizer isto, nas criptomoedas, nós não conseguimos fazer especulação do dinheiro. Isto é, eu não consigo distribuir, enquanto que em Fiat eu consigo €1 e emprestar a 10 pessoas o mesmo euro,
Em criptomoeda, eu envio uma criptomoeda para ali e ela não é especulável em existir em 20 bitcoins. Existe uma, é uma, não são 10 nem são 20. E essa questão é que protege muito, na minha perspectiva, a economia. Um bocadinho contra o capitalismo, se calhar. Mas Nem os países vão dar ao luxo de criar mais moeda? Assim, é uma boa questão. A diretora do Banco de Portugal, uma das diretoras do Banco de Portugal, teve uma conferência há 3 semanas atrás na Faculdade de Economia do Porto, e essa pergunta eu coloquei. E a resposta dela foi muito óbvia, que é, ela aceita que o Banco Central Europeu possa, em alguma circunstância, emitir uma criptomoeda, cripto-euro, vamos dizer assim, mas depois ela lança a questão, que é, se o Banco Central Europeu lançar uma criptomoeda, o que é que depois fazem os bancos nacionais? Não precisam de existir, não fazem nada. Pronto, São nós. são nós, tipo os maçadores. Não é? E, portanto, essa é que é a questão de sustentabilidade do próprio sistema bancário. Agora, que o dinheiro vai ter que ser distribuído de uma forma mais homogénea, isso não tem qualquer dúvida. Sim. Eu acho que é um bocadinho complicado a falar de panorama legal, tendo em conta que é um sistema que não pode ser forçado. E esse é o grande desafio aqui, é perceber como é que a legalidade vai aplicar no sistema sobre o qual não se pode fazer nada, a menos que os proprietários percebam. Por isso, eu pergunto ao painel, para que são precisos reguladores e entidades legais num sistema que não pode ser forçado, num sistema que não pode ser pagado, num sistema que não pode ser obrigado a fazer nada como quer? Isto é uma mudança de paradigma tal que eu acho que ninguém está preparado para isso. Diz-me só uma coisa, estás a falar relativamente às criptomoedas ou relativamente ao blockchain para o uso não de financeiro? Blockchain no geral. É que eu falei blockchain, mas é que eu acho que criptomoedas. Eu gostaria de só fazer uma Coisas diferentes. do que ele está falando. Porque é o seguinte, não é só blockchain e criptomoedas, quando você tem um banco que não vai poder emprestar o mesmo euro para várias pessoas, você vai ter um grande problema aí. E quando você fala, eu vi no início você falando sobre blockchain pública e privada, qual é o poder? Se você tem uma blockchain privada, mesmo que seja a Microsoft, com toda a sua confiança que já tem, ela pode, no fim das contas, mudar o que a teoria de blockchain é não mudar. Então, é muito complicado você falar. Então, você também falou, é difícil diferenciar blockchain de Bitcoin, por exemplo, porque é uma boca pública. O público você vai utilizar a blockchain lá do Bitcoin, do Ethereum, qualquer outro. Então, no caso da observação, eu queria saber o que vocês acham que o governo, questão dos bancos, porque de um modo um pouco drástico, vai acabar. Se eu posso mandar Bitcoin, eu aqui, e você aí, ou em qualquer lugar do mundo, por que eu vou utilizar o banco? Sabe? Isso Essa, quer dizer, adicionando o que ele falou, não é só essa pergunta fizeram a semana passada no SES, numa conferência, houve uma das pessoas da plateia que fez exatamente a mesma pergunta. E na altura eu respondi uma coisa que agora não vou responder porque fui pensar para casa e como presidente da PVC não podia dar aquela resposta e portanto vou dar uma resposta mais politicamente correta. Na altura respondi muito imediatamente e não posso dar essa resposta. E portanto a resposta, agora vou utilizar o meu eufemismo para a coisa ficar um bocadinho mais elegante. O banco, a função do banco vai ser, em termos sociológicos, garantir a sustentabilidade do sistema. Mas, se tu me perguntares com as mesmas pessoas que lá estão ao dia de hoje, não. Porque as pessoas que lá estão ao dia de hoje têm uma perspectiva de lucro diferente daquilo que é um serviço público bancário. Eu podia dar vários exemplos. As impunidades... Público ou social? Público ou social, exatamente. Quando falo em serviço público, falo de serviço social. As imparidades que se passam na Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, que é o Banco Público, são absolutamente incompatíveis com o Estado de Direito absolutamente funcional. Portanto, é um tema complexo, as imparidades são complexas, o dinheiro que lá está deveria ser emprestado, entre aspas, a todos de forma igual, para alavancar a economia de forma igual, para haver uma oportunidade de negócio de forma igual,
E aquilo que depois nós conseguimos provar, através das imparidades, é que 80% dos capitais foram emprestados a 10 pessoas. Pronto. E que, infelizmente, essas 10 pessoas até tiveram o prazer de não pagar. E, para além de não pagar, não foram presos. E, para além de não serem presos, somos nós, depois, no final do ano, damos o nosso dinheiro. Portanto, a situação é complexa, entende? A posição do banco... Vocês referiram várias vezes, e está a ser várias vezes referido, que a blockchain é imutável. Eu queria só fazer uma nota e talvez uma pergunta, que acho que não é bem assim, não é? Tem que ser alterada de acordo com todos os participantes. O smart fork resolve o problema. Exatamente, portanto, isso poderia resolver os problemas, os smart contracts com problemas. Sim e não, porque assim, numa blockchain que serve unicamente um propósito, um hard fork tem impactos nesse, por exemplo, uma empresa utilizava uma blockchain. Vou fazer uma suposição que se calhar não faz sentido, mas é só para perceber o meu ponto. Se essa blockchain servisse só para uma única coisa, o hard fork ia impactar essa única coisa. No entanto, o hard fork, sendo utilizado por milhões de pessoas, vai impactar essas milhões de pessoas. Ou seja, se eu quiser mudar a realidade, nem que seja 2 horas, não vai ser só o smart contract que teve um bug que vai ser impactado, mas os outros todos que correram transações nessas 2 horas vão ser impactados. Ou seja, dá para fazer, no entanto, é preciso medir as consequências de o fazer para as outras pessoas. Isso é tal como está a blockchain agora. Pelo open source já havia aí notícias que a Accenture, numa associação, estava a pensar em criar uma versão de blockchain. Permitiria por político que quebra a essência da blockchain. Isso não é blockchain. É blockchain. Blockchain é outubro. O princípio de descentralização, aqui há outro conceito também interessante de debater, que é a descentralização das máquinas é a democracia dos humanos. São exatamente as mesmas coisas. Só que em pessoas nós não falamos em descentralização e em máquinas não falamos em democracia. E porquê? Porque a democracia é um conceito muito mais complexo do que descentralizar máquinas. Porque as máquinas estão programadas para executar uma função e uma tarefa e elas não debatem entre si opiniões, executam a função. Entre humanos, a democracia é um bocadinho mais sofisticada, nós poderíamos estar aqui noites e noites e noites para resolver um problema e não conseguimos um consenso de 51%. Portanto, as máquinas, ao resolver uma equação matemática, conseguem mais facilmente chegar a consensos do que os seres humanos. E isto para chegar aonde? O princípio do hard fork é possível, mas eu dou o exemplo daquilo que aconteceu na rede Bitcoin no ano passado. Nós tivemos um encontro em Nova Iorque. Nesse encontro em Nova Iorque, os humanos, democraticamente, aceitaram, o famoso New York Agreement, aceitaram fazer um update ao tamanho da caixa, ao tamanho do bloco da Bitcoin, e depois, quando chegámos a setembro, já estava tudo preparadinho para lançar e nenhuma mining pool das mais poderosas correu o código novo. E, portanto, não houve hard fork nenhum. E os tipos que desenvolveram aquilo depois tiveram que fazer uma release e dizer: olha, pedimos desculpa. Afinal, os humanos comprometeram-se, depois não atualizaram as máquinas. Pronto. Portanto, os hard forks são possíveis, mas quanto maior é a rede e mais descentralizada ela está, mais complexo é processar os hard forks. Neste sentido, o exemplo que o Francisco estava a dar da Ripple acaba por ser mais simples. Por isso é que a Ripple, há pessoas que morrem de amor por ela e há pessoas que a odeiam. Porque a Ripple é um protocolo que, efetivamente, os masternodes são deles. Portanto, eles atualizam como eles entendem. Da mesma maneira que o NIO. O NIO, nós tivemos cá a equipa de desenvolvimento, o Eric Zhang, o Peter Lin, a Catarina Zhang, estiveram todos cá há uma semana atrás. Foi, exato, fez ontem, terça-feira, uma semana. Estiveram todos cá em Lisboa para apresentar os smart contracts da NIO, a forma de programar, uma série de aplicações, Initial Coin Offers em NIO, etc, etc. E eu posso falar abertamente sobre isso, não tenho problema algum. Eu sentei-me com o Eric Zhang, não porque o Eric Zhang, eu acho que ele já só vive no cyberspaço, portanto seria mais fácil falar com ele pelo Discord do que cara a cara. Mas uma inteligência soberba das pessoas que acho que neste mundo que eu mais gostei de conhecer ao longo destes últimos anos. Mas eu com a Catarina Zhang, eu sentei-me à frente dela e eu disse: quanto custa um bookkeeper vosso? Porque eu queria comprar um bookkeeper da NIO, porque eu gosto da NIO, e portanto interessava-me um bookkeeper da NIO, como investidor.
E ela disse-me, em nenhuma circunstância nós vendemos um masternode nosso. Nós temos 7 nodos de consenso, os nodos de consenso são nossos, e fora da China só existe um masternode, que está no data center da Alemanha. Fora disso, nós não vendemos masternode a ninguém. Eu disse, então, mas dá-me um preço e eu compro. Tenho NIOS, comprei quando era antes shares, depois evoluiu e tal, portanto, posso falar correto, diz-me quanto custa. E ela disse, em circunstância alguma, nós só temos 1 ano de existência e, portanto, queremos manter os masternodes todos nossos, que é para não termos problemas de consenso. Assim, se tivermos que fazer um hard fork, atualizamos tudo como bem entendermos. Pronto. E ela assumiu isso à minha frente, sem problema algum. Pronto. Portanto, as coisas têm um preço. Alguns mais baratos, outros mais caros. Os masternodes têm Não preço. tem essa situação nenhuma. Não, eu argumentei com ela por uma questão. Eu argumentei com ela por uma questão, porque no white paper de NIO tem efetivamente, há um sistema de delegar votos, um bocado como o Basic Attention Token, onde o facto de vocês terem tokens permite nomear os vossos representantes que depois vão decidir o que é que se faz sobre a rede. Portanto, é uma democracia representativa como a nossa, em termos de Assembleia da República. Nós votamos por um partido, o partido depois tem deputados, os deputados depois votam. Não estou a inferir nenhuma opinião pessoal sobre o funcionamento disso, não está dentro do tema, seria um off-topic, mas a forma depois como a validação do consenso é feita, continua a ser funcional. A única coisa que não deveria acontecer nesse tipo de redes, ou numa blockchain pura e dura, fundamentalista Nakamoto, é descentralização total. Então não pode haver um grupo de pessoas que tem controle sobre o blockchain. Ponto. Esta é a ideia de Nakamoto. Voltando para as coisas que estão a acontecer, corremos esse risco. Uma vez já, se vocês falaram aí, só a China tem 4 ou 5... Corremos esse risco sempre pelo mesmo motivo. Porque o ser humano quer sempre ser cada vez mais rico. E, portanto, automaticamente, esse desejo incessante de riqueza, quase infinita, estamos a falar de pessoas que, se calhar, ao dia de hoje, numa carteira de bitcoins, conseguem ter 10 mil milhões de dólares. Não estou a falar de 10 milhões de dólares, estou a falar de 10 mil milhões de dólares. E querem mais. Entende? Portanto, nessa perspectiva humana não há nada a fazer. Mas a perspectiva económica da Bitcoin em si pode contrariar isto. Claro. Se quiser, posso ligar a uma rede de Bitcoin, tal como todos os meus colegas portugueses. E não sei se toda a Europa ou toda a América quiser, pode perfeitamente contrariar estas tendências de 80% da China. Não sei se essa é a essência do protocolo. Não sei se seria Bitcoin ou seria outra moeda Sim, alternativa dando aqui um exemplo. que tivesse uma distribuição mais justa. Mas se me perguntarem hoje, ao dia de hoje, qual é que eu acho que seria a moeda, eu também não vejo nenhuma, porque não vejo nenhuma circunstância onde utopicamente o princípio humano de democratizar o sistema realmente esteja presente. Eu não conheço nenhum sistema, neste momento, ao dia de hoje, que garanta 100% isto. Em algum momento, alguém da equipa de desenvolvimento tem um telhado de vidro. Pronto. E o exemplo melhor, para quem até pode estar a ver em casa, porque às vezes temos estas discussões em relação ao Bitcoin, não, mas a Bitcoin, Satoshi Nakamoto, até ficou anónimo e tudo, para não se saber, para que ele nem tivesse protagonismo nenhum, mesmo para isto ser descentralizado. Eu também podiam dar a posição do Satoshi Nakamoto. Se eu tivesse uma carteira de Bitcoins, ao dia que ele a utilizar, ficou o homem mais rico do mundo e automaticamente, portanto, ele salvaguardou para ele uma grande quantidade de Bitcoins reservadinhas para ele. Portanto, para os fundamentalistas de Satoshi Nakamoto, perdoem-me o que eu vou dizer, se ele não tivesse essa carteira, agora ele sendo o homem mais rico do mundo quando utilizar a carteira, quer dizer, nem ele próprio também está incorruptível, entende? O tema, e aqui não é estar a ser advogado do diabo, mas eu tento analisar os factos, nada mais do que isso. Muito bem, estamos mesmo, já ultrapassamos a hora, só pedir um minuto, só por uma mensagem de cada um, só para fecharmos aqui o painel e podemos ir todos para casa. Legal. Vou fechar pegando no que estavas a dizer relativamente para que é que precisamos dos bancos. Eu acho que esta tecnologia também vai fazer com que os bancos avancem eles próprios tecnologicamente e nos apresentem alternativas benéficas para nós. Ou
o que o Fred estava a dizer, para mim, eu acho que é o caminho e vai acontecer nos próximos anos, que é, os próprios bancos vão oferecer soluções de exchange, vão oferecer a possibilidade dos clientes trocarem moedas digitais no sítio onde já conhecem, onde já têm confiança. E, portanto, e também, por exemplo, a SWIFT, na própria rede interbancária, está a trabalhar muito em blockchain, ou seja, eu acho que a blockchain está a trazer uma vaga de inovação, não só na própria área da blockchain, mas nas áreas que vão ser afetadas por esta tecnologia, porque estão a desafiar estas áreas que tradicionalmente estavam tranquilas no seu negócio e nada mexia com o negócio, e agora têm que ir para a frente, inovar e apresentarem soluções que nos sejam benéficas para nós também. Última mensagem, uma coisa que não falámos, mas que eu gostava de referir. Se em algum momento se sentirem tentados a adquirir criptomoedas, estudem, investiguem e não confiem o vosso dinheiro a nenhuma outra pessoa. Existem muitos esquemas na nossa sociedade e infelizmente eu todos os dias convivo com eles e por incrível que pareça oferecem-nos. E o princípio da criptoeconomia é eu não precisar de dar dinheiro a ninguém para ir comprar por mim. É eu comprar para mim próprio e fica meu. Eu sei que pode ser difícil, o sistema não é muito user-friendly ao dia de hoje. Há uma série de coisas que são um pouco complexas e nós, a partir de 31 de maio, na APVC, teremos uma série de cursos livres de iniciação à blockchain, às criptomoedas, na área de software developing, na área de mineração, na área de trading e na área de segurança e hábitos de utilização. Porque se há coisa que eu me orgulho ao dia de hoje, eu tenho internet desde que existe. Felizmente tive pais que pagaram a esotérica na altura que havia e que por acaso o engenheiro Mário Valente, que é o presidente do Conselho Tecnológico da APVC, foi um dos fundadores da esotérica e é um orgulho também grande. O João faz parte, o engenheiro Diogo Lins também faz parte da direção da APVC e o Mário Valente, que infelizmente não está cá, mas que é um orgulho também o ter presente, fará parte dessa equipa de formação. E portanto a APVC tem o objetivo de disseminar a informação, evangelizar, mas sempre numa perspectiva lícita, correta, falando do bem como falando do mal. Porque isto não é apenas só um paraíso, não poderia ser de forma alguma, mas falando das coisas de uma análise muito sintética e objetiva. E portanto, se alguma vez tiverem, para quem ainda não tem, quem tem, mantém e guarde. Quem ainda não tem, se estiver tentado, façam com ponderação, com estudo, com investigação, veja vídeos no YouTube, veja vários sites de informação, etc, etc. Não comprem à toa, nem nunca deem o vosso dinheiro a ninguém para comprar por vocês. O princípio disto é que as moedas sejam vossas. Não existe banco, não existe middleman. Posso colocar só uma questão? Não pode ser muito rápido. Será que é necessário, quando o princípio do blockchain, por exemplo, do Bitcoin está suportado no blockchain ou qualquer outra moeda, será inevitável que tenha que ser suportado perante uma anonimidade a pessoa que está por trás desse valor? Porque nós todos sabemos que o mercado negro está associado ao uso das criptomoedas. Nós não tivemos aqui a oportunidade, mas pronto, muito rapidamente. Nós na associação, as pessoas pagam a cota por criptomoeda. E por uma questão de transparência, não falámos disto, mas todas as transações feitas na blockchain, numa blockchain pública, ficam registadas num website, do Block Explorer, dessa mesma blockchain. E portanto, por uma questão de transparência, um exemplo prático, a partir do momento que a associação revela a sua wallet aos sócios, os sócios conseguem, em tempo real, acompanhar onde é que a direção gasta o dinheiro e quantas cotas já foram pagas para aquele endereço. Tão simples quanto isto. Portanto, aquilo que é necessário são as pessoas identificarem as suas wallets, em última instância, para haver essa traceabilidade associada a uma pessoa. Mas isto lá está, parte sempre de um princípio voluntário, que eu posso, isso, nesse sentido, a forma como os bancos protegem o IBAN é um bocadinho, entre aspas, mais saudável para o sistema do que a forma como uma blockchain não protege as wallets. Nós podemos ter 1 milhão de wallets com as moedas divididas em tudo e até
é isso que na verdade se recomenda quando nós temos criptomoedas, é dividir por múltiplas wallets. Francisco. Antes de terminar, fazer que realmente as ICOs são muito rentáveis, porque há ICOs que ganham mais investimento do que IPOs, Facebook e outras empresas que ganham em bolsa. Ou seja, uma ICO pode ganhar milhares de milhões de dólares, convertido em dólares, e uma Facebook, uma Dropbox, que agora entrou em bolsa, só conseguiu alguns milhares. Conversamos assim. Não sei como é que conseguem tantos. A escala planetária, em vez de ser a escala nacional. Em vez de ser só ali fechado, sim. Incrível. Acho que é um bom negócio. Podem perder tudo por se ter perdido a chave. Isso. Sim. Portanto, é um bom investimento e isto não é minha área. Só para terminar, a blockchain vai ser um serviço que vai entrar no nosso dia-a-dia, já é possível começar a entrar sem nós nos perceber. E da mesma maneira como os serviços cloud, que há 6 ou 7 anos atrás, ou mais, eram também algo disruptivo e transformador, que as pessoas tiveram risco à entrada, estávamos a pôr os nossos fecheiros, na altura eram mais fecheiros e processos e partes do nosso trabalho na rede de alguém que ia tutelar a nossa informação com uns SLAs complicados de resolver. Ou seja, a blockchain não é tanto que nós estamos a pôr, é mais dados, mais sensíveis, mas que de uma forma natural também vai entrar no nosso dia-a-dia e na forma como nós vamos transacionar dados de informação. Portanto, não é uma transformação, e é pena que a transformação que se está a querer dar à blockchain seja tão disruptiva ao ponto de querer transformar a banca, ou seja, de um dia para o outro queremos dizer que o sistema bancário vai acabar e vai passar para uma Bitcoin ou para outra rede blockchain. A transformação, por ser tão grande, está a ser mais lenta. Se começarmos com processos mais subjacentes, processos mais simples, processos mais de transação digital, mais ligeiros, vamos conseguir mais rapidamente começar a trabalhar com blockchain, seja qualquer que seja a rede. Portanto, vai ser um processo natural, mas que olharmos com calma e para o processo de transformação. Esta é a mensagem final. João, para fechar. Bem. Eu não quis falar tantas coisas para as vossas áreas mais de Bitcoin e das criptomoedas. Efetivamente, queria ver isto mais da usabilidade e dos casos de uso a nível daquilo que é ser útil às pessoas, à administração pública, o que quer que seja. Portanto, efetivamente, se olharmos apenas para esta vertente, não financeira, não economicista, enfim, não capitalista, como penso que não estava a utilizar, a verdade é que esta pode ser das tecnologias que mais poderá ser disruptiva relativamente a tudo aquilo que apareceu nos últimos 10 anos, os clouds, Big Data, o que quer que seja. Não deixa de ser uma base de dados, ou um conjunto de bases de dados, enfim, distribuídas, não é? Mas, enfim, mas é muito diferente de todas as outras bases de dados que a gente conheceu até hoje. E por isso, acredito que possa, espero não dos nossos filhos, mas daqui a 10 anos, e como dizem muitos das entidades que por aí advogam também a blockchain, efetivamente ser uma maior realidade, porque com isso podemos ter efetivamente alguma transparência, enfim, podemos ter alguma democracia, às vezes, nos sistemas, não falam do sistema bancário, falam em todos os outros, a atribuição de subsídios, por exemplo. Enfim, e de forma segura, descentralizada e eficiente. Eu acho que temos, todos nós que estamos nestas áreas, acho que temos de evitar de falar da criptomoeda e devemos de falar dos benefícios de um sistema destes. Portanto, por vezes as pessoas, quando ouvem falar em criptomoeda, na China, mas paga impostos, não paga impostos, portanto, mas há outras aplicabilidades. E eu tenho medo ou algum receio que, efetivamente, quando se fala em Bitcoin, as pessoas pensem só no aspecto financeiro e de ganhar dinheiro e de... vamos lá, os bancos são todos, os bancos existem para ganhar dinheiro. E se calhar, quando inventaram isto tudo, também inventaram isto tudo para ganhar algum dinheiro, como tu próprio disseste bem. Se calhar é o tipo mais rico do mundo. Acima de gajos que possuem as melhores bases de dados do mundo. Portanto, mas eu acho que se deve falar do tema, acho que se deve debater e dar os parabéns a vocês uma vez mais por esta excelente realização, porque efetivamente a aplicabilidade é muito grande. E mesmo que seja em pequenas situações, eu acho que é capaz de fazer mais alguma justiça social, que às vezes é aquilo que nos faz falta, enfim, no mundo e no país, etc. Portanto, parabéns a vocês por terem organizado aquela ideia. E parabéns também a quem dedica a sua
as horas livres do seu voluntarismo, enfim, ele não quis contar quanto é que tem. Tem muito. Mas tem muito, e portanto, não vão aí os todos telefonem e perguntem como é que se faz. Tá, tem que ir, obrigado. Muito bem. Chegámos ao fim, obviamente, com 1h30. Foi um tempo muito curto para podermos abordar este tema, nomeadamente questões da aplicabilidade, que também gostaríamos de ter entrado um pouco mais neste tema, mas é muito difícil, num tempo tão curto, podermos entrar tão bem num tema tão complexo e tão disruptivo, ao fim e ao cabo. Quero agradecer a vossa presença, quero essencialmente agradecer a vossa vinda e terem partilhado connosco os vossos conhecimentos. Peço uma salva de palmas para... Então nós voltaremos a ver-nos em junho com mais um tema disruptivo, que neste caso será a inteligência artificial. Boa noite. Obrigado.